Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela e esse é o canal Pilha de Livros. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O que Encontramos nas Chamas, da Maíra Sigvald. Acho que é assim que falo o sobrenome dela. Me desculpa se estiver errado, Maíra. Aproveita que a gente está no começo do vídeo e já curte ele, compartilha, depois que terminar comenta o que você achou, se você achou interessante, se você quer ler o livro. Não esquece de compartilhar aqui embaixo comigo, eu tô achando muito legal ler os comentários. Então não esquece, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever se você ainda não foi inscrito. Eu vou começar esse vídeo falando que se o tema abuso sexual for gatilho de alguma forma para você, te despertar algum sentimento desconfortável, talvez não seja o momento de assistir esse vídeo, nem de ler o livro, porque tanto o livro, quanto esse vídeo vão abordar esse tema. Ele não fala explicitamente sobre esse assunto com todas as palavras, mas algumas passagens dá a entender e dá a entender muito bem. Então, antes de tudo, eu acho legal começar falando sobre o livro em si, né? Ele só tem em e-book, não tem um livro físico. Eu comprei na Amazon, paguei R$ 5,99 nesse e-book e bem baratinho. Eu acredito que ele seja esse valor porque ele é uma novela. O que é uma novela? É maior que um conto, mas é menor que um romance. Então ele tem em torno de 100 páginas, bem pequenininho. Eu li em uma tarde, dá para ler bem rapidinho. Como ele é vendido no formato de e-book, eu li no meu Kindle. Mas se você não tiver esse dispositivo, você pode baixar o aplicativo, no Kindle e ler no celular, no tablet, no iPad, qualquer um desses dispositivos vai poder te ajudar com a leitura. Eu conheci a Maíra porque ela é curadora do Turista Literário. E se eu não me engano, o projeto do Turista é dela e da irmã dela. Então, quando eu fui pesquisar sobre a caixinha e tudo mais, eu acabei caindo nas redes sociais dela. Ela tem um canal no Instagram muito legal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser conhecer. E aí eu comecei a assistir os vídeos dela e tudo mais. E recentemente ela lançou essa novela, acho que foi semana passada, alguma coisa assim, foi bem recentemente. Agora falando sobre o enredo, ele conta a história da Camila em duas fases da vida dela. No presente, quando ela já é adulta, e no passado, quando ela tem mais ou menos uns 12 anos, se eu não me engano, no final dos anos 90. E tem bastante referência dos anos 90, fala da TV da Xuxa, eu achei bem legal, porque trouxe algumas memórias pra mim também. E a Camila, ela precisa passar uma temporada, na verdade 2 semanas, na casa dos tios, em algum interior. A mãe precisa ir a Portugal resolver algumas questões sobre o enterro da avó e não pode levá-la. Então ela fica com os tios nessa casa. Essa casa que ela, como eu posso dizer, ela que é meio um dos personagens principais da história. Porque no futuro ela precisa voltar nessa casa para resolver algumas questões que a mãe dela pediu sobre algumas lembranças. E voltando na casa, ela precisa lidar com alguns sentimentos, com algumas dores do que ela viveu lá quando criança. A história é relativamente curta, como eu disse lá no começo, ela tem menos de 100 páginas. Então as coisas acontecem bem rapidinho. A Camila se hospeda nessa casa e ela dorme no quarto da prima, Amanda. E essa prima é meio que um tabu. Ninguém fala nela, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe-se que ela foi embora no meio da noite e nunca mais voltou. E ninguém fala desse assunto. Então a Camila fica muito curiosa para saber o que aconteceu. E ela faz amizade com a filha da vizinha,
elas meio que começam a ir atrás para saber o que aconteceu com essa prima, que era um pouco mais velha que elas. É interessante dizer que, segundo a própria autora, essa história é um realismo fantástico, ela se enquadra nesse gênero. O que é isso? É a mistura de coisas irreais com o dia a dia. Então é meio maluco, mas quando vocês lerem a história vocês vão entender o que significa esse conceito. E ele é muito importante eu dizer aqui agora, porque o que eu vou explicar a seguir vai fazer sentido. Os dias que a Camila passa na casa dos tios é bem difícil para ela por dois motivos. Primeiro, pela ausência da mãe, que elas são muito unidas, é só ela e a mãe, o pai já é falecido. E uma coisa que eu acho interessante dizer é que a Camila tem descendência indígena. O pai dela era indígena, a mãe não. E em algumas partes do livro ela fala sobre isso, sobre como ela se sente, com a questão do cabelo, com as características físicas. Então é um livro que tem representatividade. Já é uma coisa maravilhosa ter sido escrito, né, por uma autora brasileira e não ser padrãozinho. Tem coisas que diversificam ele. A segunda coisa que a Camila tem que lidar é com o que acontece dentro da casa dela. Então, se você não gosta de spoiler, é bom você pular para um minuto que eu vou deixar em algum lugar aqui, ó. Quando eu estiver editando, não sei aonde, provavelmente aqui embaixo ou aqui embaixo, aqui, não sei, vou ver, mas vai aparecer aqui na tela esse minuto para não receber nenhum spoiler. Mas eu achei muito difícil falar desse livro sem contextualizar ele bem bonitinho, né? Senão não faria sentido. Então, fica aí ou vai pra lá. Quando a Camila tá na casa, ela faz a amizade com um lagarto, que ela dá o nome de Berto. É aí que entra a história do realismo fantástico, porque ele é tecnicamente real, mas a gente sabe que não é. Ele nada mais é do que o tio dela, né? Então, para ela lidar com o que estava acontecendo, com o que ela estava passando, ela transformou o tio em uma figura. E o que acontece com esse lagarto, com o Berto? Ele vai conquistando a amizade dela, vai entrando no quarto dela, vai brincando com ela, trazendo presentes. Ele começa sendo um animal bonzinho, mas depois, conforme vai passando, conforme ela vai contando pra gente, Mione, conforme ela vai compartilhando o que ela tá passando, ele vai ficando maior, vai ficando mais feio, vai virando um monstro mesmo. E é conforme o Berto vai se transformando que a gente começa a ler os relatos de abuso. De uma forma bem cuidadosa, escrita muito bem, mas não menos impactantes. Da primeira vez que eu li, eu tive que voltar um pouquinho e reler, porque eu estava tão envolvida com a história que aquilo acabou não fazendo muito sentido na minha cabeça. Esses barulhos no fundo é o Potter e a Hermione, não tem jeito, eu não sei o que fazer. Eles dormem o dia inteiro, quando eu resolvo gravar, eles resolvem brincar. Então, me desculpe. Então, como eu estava dizendo, a gente tem o aparecimento desse lagarto e começam os relatos de abuso de uma forma cuidadosa, né? Porém, não menos impactante. E a Camila se vê naquela situação, pensa junto comigo, uma criança de 12 anos, ela se sente envergonhada, ela se sente com medo, ela se sente acuada, não sabe o que fazer, não sabe se pode contar para alguém, se alguém vai acreditar no que ela está falando. É uma situação bem complicada. E o pior de tudo é que eu acho que muitas meninas vão, como eu posso dizer, vão se identificar com ela, infelizmente. Eu acho que deu mais ou menos para entender, né, do que fala a história, o que acontece e tudo mais. Eu sempre antes de fazer uma resenha, eu escrevo meio que um roteirinho para eu saber o que falar e tudo mais.
E foi tão difícil escrever sobre isso, porque é um assunto tão delicado, né? No final das contas, para não dar mais spoiler, eu contextualizei a história, contei bonitinho o que acontece, deu para seguir o caminho, né? E é bom acrescentar que a Camila e a sua amiguinha, elas vão começar a vasculhar para saber o que aconteceu com a prima, tudo mais. Isso também dá um tom da história. E para não falar mais, senão eu vou acabar falando, senão eu vou acabar contando a história toda aqui, eu só quero dizer que eu li o livro 2 vezes. Eu li no sábado, depois na terça-feira, né, eu li de novo, porque eu fiquei pensando como que eu ia falar sobre isso e tudo mais. Mas eu fiquei pensando mais ainda que a Maíra conseguiu. O que eu tô tentando aqui, ela conseguiu colocar nas palavras de um jeito muito gentil. Eu acho esse tema muito importante. Eu acho que é um tema que deve ser conversado com as meninas, principalmente. Fica aqui a importância de falar sobre esse assunto. Eu acho que essa resenha ficou meio emotiva, mas é como eu me senti lendo o livro. E eu chorei nas 2 vezes. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!